O novo tempo de Deus, ele começa quando nós respondemos o seu chamado com uma decisão de fé e obediência. Você já teve a sensação de estar vivendo os mesmos problemas, enfrentando as mesmas lutas e repetindo os mesmos ciclos na sua vida? Mesmo você orando e desejando que tudo mude, mas nada acontece? E se eu lhe dissesse que o seu novo tempo pode estar esperando apenas uma decisão? No nosso discipulado de hoje, nós vamos descobrir, à luz de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, por que a palavra de Deus nos chama a entrar no vale das decisões. Eu quero compartilhar como uma única decisão de fé e obediência pode mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua família e o seu futuro. Fique comigo até o final, porque eu creio que esta mensagem pode marcar o início de um novo tempo para você. Um início de um novo tempo para a tua vida, para a tua família, para a tua área profissional. Você está na Escola de Valentes da Fé, gerando discípulos que fazem a diferença. A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé, é com muita alegria que nós estamos juntos em mais um discipulado, mais um tempo de edificação para as nossas vidas. Existem pessoas que não estão vivendo uma vida ruim porque Deus deixou de agir. Elas estão vivendo, na realidade, em suas vidas, uma repetição de uma vida que nunca tiveram coragem de mudar. Põe atenção nisso. Elas desejam uma família restaurada, mas nunca decidem perdoar. Querem uma vida espiritual forte, mas nunca decidem buscar a Deus diariamente. Desejam prosperidade, mas continuam administrando os seus recursos da mesma forma. Elas querem vencer o pecado, mas alimentam diariamente aquilo que as derrota. Querem experimentar o novo, mas permanecem presos nas mesmas escolhas. Muitas vezes culpamos o tempo, culpamos as circunstâncias, ou até mesmo o inimigo de nossas vidas pelos ciclos que nós vivemos, pelas coisas que nós passamos. Nós queremos entender que a palavra de Deus, ela revela para cada um de nós que alguns ciclos permanecem porque ainda não houve uma decisão firme diante do Senhor para uma tomada de posição. Existe uma frase que resume essa realidade e é muito poderosa se nós começarmos a refletir sobre ela. Toda repetição, ela é sustentada por uma decisão ou pela ausência dela. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos decisivos. Se nós começarmos aí a garimpar as Sagradas Escrituras, nós vamos ver homens e mulheres comuns que tiveram suas vidas transformadas, seus destinos transformados quando eles responderam ao chamado de Deus com fé e obediência. Olhando para dentro das Sagradas Escrituras, podemos ver Abrão ou Abraão. Ele decidiu sair da sua terra. Moisés, ele decidiu obedecer ao chamado. Josué, ele decidiu servir ao Senhor. Ruth, ela decidiu permanecer firme com Noemi. Pedro, ele decidiu deixar as redes. E Paulo decidiu seguir a Cristo. Nenhum deles, põe atenção, nenhum deles entrou em um novo tempo antes de tomar uma decisão. Hoje, Deus continua fazendo a mesma pergunta que fez ao seu povo lá nas campinas de Moabe. Talvez você não saiba qual foi a pergunta. Bom, então vamos para ela. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19, é o nosso texto base do discipulado de hoje. O texto sagrado diz: os céus e a terra tomam hoje
por testemunha contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais vós e a vossa descendência. O ensino de Deus hoje para nós, no nosso discipulado, é: quem não decide, repete. Antes de nós aplicarmos, então, este versículo profundo para a nossa vida, nós precisamos entender o que estava acontecendo, qual era o contexto desta história. O livro de Deuteronômio, ele registra os últimos discursos de Moisés. Israel estava acampado na planície de Moabe, diante do rio Jordão. Depois de 40 anos no deserto, uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. A geração que saiu do Egito havia morrido no deserto por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Agora, Moisés prepara os seus filhos para viverem uma nova etapa na história da aliança. O que ele está fazendo? Ele relembra a lei, ele renova a aliança e ele coloca diante do povo uma escolha clara: permanecer firme ao Senhor e desfrutar das bênçãos da aliança, ou o quê? Afastar-se dele e experimentar as consequências da infidelidade. E nos textos anteriores, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 29, a gente vê lá as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência, as maldições. Quando Moisés declara: escolhei, pois, a vida, quando ele está trazendo essa palavra ao povo, ele não estava ensinando que a salvação depende do quê? Depende do mérito humano. Ele estava chamando o povo, ele estava conclamando o povo da aliança a responder com fidelidade a Deus, ao Deus que já havia resgatado do Egito. Ou seja, Deus já havia dado a vitória, Deus já havia tirado eles da escravidão, ele estava chamando o povo a responder em fidelidade a um Deus que muda a história. A escolha é entre viver na comunhão e a obediência ao Senhor, ou responder essa comunhão com a rebeldia, e com a rebeldia é colher as consequências da desobediência. Eu quero te dizer que este princípio ele permanece válido para nós. Deus continua chamando o seu povo a responder à sua graça com fé, amor e obediência. A grande verdade desta mensagem é: Deus ele não controla nossas escolhas como marionetes. Deus ele nos ama, Deus ele nos instrui, Deus ele nos alerta, Deus ele nos corrige, ele nos fortalece, mas ele também nos responsabiliza por nossas ações, por nossas decisões tomadas. É verdade. Deus, ele nos responsabiliza pelas decisões que nós tomamos. A graça de Deus, ela não é limitada ou ela não elimina a responsabilidade humana. Ela nos capacita a responder ao chamado dele. Por isso, a pergunta aqui não é apenas o que Deus fará. A pergunta é: como eu responderei ao que Deus já me revelou? Como eu responderei ao que Deus já revelou? Eu quero que você avalie hoje o que Deus está falando e aquilo que ele ainda vai falar muito mais ainda nesse momento de discipulado. Mas é tempo de você avaliar e como você vai responder aquilo que Deus está falando com você. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que as grandes mudanças começam com uma decisão.
Eu comecei o texto na nossa introdução falando sobre o Vale das Decisões, de Joel, capítulo 3, versículo 14. Mas, na verdade, eu não vou trabalhar com esse texto base de Vale das Decisões de Joel 3, 14. O que eu quero te dizer é esse vale da decisão agora em escolher vida ou morte. É o que Moisés falou ao povo. Escolhei, pois, a vida. Ele dá logo já a chave, a resposta, a melhor escolha que a gente pode ter. O verbo escolher expressa uma ação deliberada. Moisés não chama Israel a um sentimento passageiro. Ele chama Israel para uma decisão consciente e uma decisão perseverante de quê? De permanecer fiel ao Senhor. Ao longo das Escrituras nós vamos ver que Deus frequentemente ele coloca o seu povo diante de momentos decisivos. Não porque ele ignore o futuro, mas porque Deus deseja um relacionamento marcado por confiança e obediência a Ele voluntariamente. A história bíblica ela mostra que decisões elas moldam destinos. Antes de experimentar a promessa, é preciso responder ao chamado. Se olharmos para Josué, capítulo 24, versículo 15, ele está respondendo ao chamado. E ele fala para o povo, escolhei hoje a quem servais. E aí aquela grande frase que a gente guarda no nosso coração e a gente repete, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias confronta a indecisão do povo entre o Senhor e Baal. Tiago, capítulo 1, versículo 8, a palavra vai nos descrever assim sobre o ânimo dobre e inconstante do homem. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, te dando alguns textos, quem põe a mão na arada e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, tem gente que gosta de Bíblia, então está aí Bíblia para você. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. Esses textos sagrados mostram que Deus não aprova uma fé dividida ou adiada. A resposta ao seu chamado exige uma decisão. Há pessoas, amados, que estão há anos dizendo, quando eu tiver tempo, quando melhorar a situação, quando eu me sentir preparado. E enquanto isso, amado, a vida vai passando, continua passando. A família continua sofrendo, a comunhão com Deus vai enfraquecendo, o pecado começa a criar raiz, os relacionamentos se desgastam, o ministério estagnado. Querido, querida, a indecisão, ela cria uma ilusão de segurança, mas na prática ela mantém a pessoa parada. Em Cristo, nós vemos um chamado à decisão. Quando ele ensinou o seu ministério, ou iniciou o seu ministério, ele anunciou, e dizendo, ele declara, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. É um chamado. E esse chamado não é apenas para mudar de opinião, mas é para mudar de direção. Cristo, ele não convida as pessoas a admirarem os seus ensinamentos à distância. Ele chama discípulos para segui-lo. Ao mesmo tempo, ninguém consegue responder adequadamente apenas por esforço próprio. Essa é a grande realidade.
Mas o Espírito Santo que está em nós, ele nos convence do pecado, ele aclara o nosso entendimento e ele fortalece a vontade em nós para obedecer. A graça, ela precede, ela acompanha e ela sustenta a resposta humana. Assim, amados, escolher a vida hoje significa responder o convite de Cristo. Responder a vida hoje significa confiar em sua obra na cruz, significa encaminhar diariamente em obediência, sustentado pelo Espírito Santo. Deixa eu tentar te aclarar um pouquinho sobre a visão. Uma porta aberta, ela pode permanecer diante de alguém por muito tempo. Entretanto, ela nunca muda a vida de quem apenas fica olhando para ela. A transformação acontece quando a pessoa decide atravessá-la. Assim também é o reino de Deus. A porta está aberta em Cristo, amado e amada, mas é necessário responder ao seu chamado com fé. Se toda transformação começa com uma decisão, nós precisamos compreender por que tantas pessoas permanecem presas ao mesmo ciclo. A resposta vai nos conduzir, então, ao próximo passo que eu preciso dar. O próximo ensinamento da palavra vai nos conduzir o quê? A indecisão nunca é neutra. Ela sempre produz consequência. Comece a pensar, você está num vale de decisão. Você vai ficar neutro ou vai começar a tomar uma atitude? A indecisão alimenta os ciclos que Deus quer quebrar. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Uma das maiores ilusões da vida é acreditar que não decidir é permanecer neutro. As Sagradas Escrituras nos mostram completamente o contrário. Quando nós deixamos de tomar decisão, ou uma decisão que Deus já revelou em sua palavra, nós não permanecemos parados. Nós caminhamos o quê? Na direção oposta à obediência. Na lógica do reino de Deus, a omissão também é uma escolha. Muitos imaginam que o pecado começa apenas quando nós fazemos algo de errado, amados. Porém, diversas vezes ela começa quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus já nos mandou fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel, em diferentes momentos da história. Preste atenção, após a divisão do reino, Israel ela mergulhou em um profundo sincretismo religioso. Durante o reinado de Acabe, influenciado por Jezabel, o que acontece? O culto a Baal foi promovido oficialmente, enquanto a adoração ao Senhor era abandonada. Texto sagrado de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 a 33. E é nesse contexto que Elias sobe ao Monte Carmelo e ele confronta o povo com a pergunta que ecoa até hoje: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vou repetir a pergunta para também você refletir nesta hora. Até quando cocheareis entre dois pensamentos?
A expressão hebraica aqui, ela transmite a ideia de alguém que manca entre dois lados, ou seja, incapaz de firmar os pés em um só caminho. O problema não era apenas a idolatria, o problema aqui era um coração dividido, tentando conciliar o culto ao Senhor com a devoção a Baal. O povo queria desfrutar das bênçãos de Deus, da aliança, sem abandonar os ídolos. E essa tentativa de viver entre dois senhores tornou-se o quê? Uma prisão espiritual para Israel. E é por isso que Elias não apresenta uma terceira opção. Ele exige o quê? Uma decisão. Deixa eu te dizer, não há uma terceira opção. A decisão que Elias coloca diante do povo é: se o Senhor é Deus, segui-o. Deixa eu te dizer uma verdade espiritual aqui. O maior inimigo do novo tempo nem sempre é o pecado escandaloso, amado. Muitas vezes é o quê? É a demora de obedecer. É a demora da gente tomar uma decisão de obediência. O inimigo das nossas vidas, ele sabe que se conseguir nos manter, ou manter uma pessoa adiando decisões, ela vai continuar presa ao mesmo lugar. Vou repetir para você guardar aí no seu computador cabeludo. Bom, para aqueles que têm cabelo, né? É claro. O inimigo da nossa vida sabe que se conseguir manter uma pessoa adiando decisões, ela continuará presa no mesmo lugar. Ele não precisa destruir alguém de uma vez só. Basta convencê-lo que ainda não é a hora. Depois eu oro, depois eu perdoo, depois eu congrego, depois eu me batizo, depois eu sirvo, depois eu abandono esse pecado. E o depois se transforma em anos, anos, anos e anos. O nosso tema, a nossa palavra diz sobre essa indecisão. A indecisão produz repetição. Durante 40 anos, o povo caminhou em círculo pelo deserto. Não é porque Deus tinha perdido o caminho, não, amados. E muito menos a terra prometida mudou de lugar. Mas é porque uma geração recusou-se a confiar e a obedecer ao Senhor. Estude Números capítulo 13 e capítulo 14. A incredulidade produziu repetição. A murmuração produziu repetição. O medo produziu repetição. A desobediência produziu repetição. E o deserto tornou-se um ciclo. Há pessoas vivendo exatamente assim. Mudam de emprego, mas não muda o coração. Mudam de cidade, mas não mudam de mentalidade. Muda de igreja, mas não mudam o caráter. Mudam de amizades, mas não mudam os hábitos. Mudam o ambiente, mas continuam fazendo as mesmas escolhas. Por isso é que vivem as mesmas consequências. Quem não muda as decisões, dificilmente mudará os resultados. Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Vou deixar um pedaço desse texto, vai falar assim: um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele descreve alguém dividido entre confiar e duvidar. A falta de firmeza
produz instabilidade espiritual. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele declara: não deis lugar ao diabo. O texto ensina que pequenas concessões podem abrir espaço para a ação destrutiva do inimigo de nossas vidas. A procrastinação espiritual também pode se tornar uma dessas concessões. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 15. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provação. O autor, então, ele nos alerta o quê? Ele nos alerta contra o endurecimento gradual do coração. A repetição da desobediência torna a sensibilidade espiritual cada vez menor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor, amado, de todo o coração, implica o quê? Em abandonar a autossuficiência e passar o quê? A submeter aos caminhos e à direção de Deus para a nossa vida. Muitos dos ciclos que nós enfrentamos não são quebrados apenas com oração, amados. A gente às vezes romantiza demais isso. Muitos ciclos, queridos, eles exigem de nós arrependimento, exigem de nós mudança de direção. Há pessoas que oram por restauração financeira, mas o agravante é que continuam administrando os recursos sem sabedoria. Elas oram por casamento restaurado, mas nunca tomam a decisão de abandonar as atitudes que ferem o relacionamento. Pessoas que estão pedindo o avivamento espiritual, mas negligenciam o básico, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com Deus. A oração ela é indispensável, mas Deus nos chama a obedecer. Há uma diferença entre esperar em Deus e usar a espera como desculpa para não agir. Esperar em Deus, valente da fé. Você está comigo aqui? Coloca aí no comentário. Glória a Deus, se Deus está falando com você. Esperar em Deus é confiar no tempo dele, enquanto permanecemos obedientes. Procrastinar é adiar a obediência, esperando que Deus faça aquilo que ele já nos mandou fazer. E às vezes a gente está assim, amados. Jesus Cristo ele nunca chamou pessoas para uma fé indecisa. Quando ele chama, por exemplo, Pedro e André, disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E sabe o que eles fizeram? Procrastinaram. Não, procrastinaram não, pastor William. Eles deixaram imediatamente as redes. Quando Jesus chama Levi, ele abandonou
a coletoria, quando chamou Zaqueu, houve arrependimento acompanhado de restituição. O encontro verdadeiro com Cristo, amado, sempre produz respostas concretas. Ao mesmo tempo, Cristo não apenas exige decisão, mas ele também concede o quê? Poder para viver essa decisão. Olhamos para a cruz, lá no Calvário. Jesus venceu o pecado que nos escravizava, ou que nos escraviza. Lá no sepulcro, na ressurreição, ele inaugura o quê? Uma nova vida. E ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo fortalece o discípulo para romper os ciclos que sozinho jamais conseguiriam vencer. Deixa eu te dizer, então, a nossa esperança não está na força da nossa determinação, amado, mas ela está onde? Na graça transformadora de Cristo. A decisão de seguir a Jesus, ela é sustentada diariamente pelo poder do Espírito Santo, que produz em nós tanto querer quanto realizar, conforme o que é a vontade de Deus. Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Deus nos fortalece através do Espírito Santo para vencer os ciclos das adversidades em nossa vida. Imagine um carro atolado na lama. O motorista acelera com toda a força, o motor faz barulho, as rodas giram rapidamente, mas o veículo permanece aonde? No mesmo lugar. Quanto mais acelera sem direção, mais afunda. Assim acontece com muitas pessoas, amados. Elas trabalham mais, correm mais, fazem mais, mas continuam presas. Não é porque lhes falta esforço, não. Mas é porque falta uma decisão que mude a direção. Velocidade sem direção apenas faz você chegar mais rápido ao lugar errado. Deixa eu te dizer 5 coisas para você pensar rapidamente. A indecisão é a prisão mais confortável do ser humano. Segundo, quem adia a obediência prolonga o deserto. Terceira coisa, o diabo prefere uma igreja indecisa do que uma igreja perseguida. Quarta coisa, Deus não nos chamou para viver entre 2 pensamentos, mas para caminhar pela fé. E quinta coisa, os ciclos só terminam quando a obediência começa. Até aqui, nós aprendemos que toda transformação começa por uma decisão. E que a indecisão mantém vivos os ciclos que Deus deseja romper. Surge então aqui a pergunta essencial. Como tomar uma decisão que permanece firme diante das pressões, das tentações e das dificuldades de vida? Escolher a vida é escolher permanecer em Cristo. E Cristo é a fonte da verdadeira transformação. Vamos juntos caminhar para o próximo passo. Escolher a vida é escolher permanecer em Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Também disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10, a parte B.
Depois de entendermos que toda transformação começa com uma decisão e que a indecisão ela perpetua ciclos, surge então essa pergunta fundamental na nossa caminhada de fé, queridos. O que significa na prática escolher a vida? Para muitos, viver é apenas existir, é acordar, trabalhar, pagar as contas, enfrentar os problemas e repetir a rotina. Nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela revela que existe uma diferença entre existir e viver. E eu quero compartilhar essa diferença com você. Há pessoas biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Há pessoas financeiramente prósperas, mas emocionalmente vazias. Há pessoas cercadas por multidões, mas profundamente solitárias. E há pessoas que têm religião, mas nunca experimentaram um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando Moisés disse ao povo, escolhei, pois, a vida, ele não estava falando apenas de continuidade da existência física, ele estava convidando o povo a permanecer em comunhão com o Deus da aliança, com a fonte da verdadeira vida. No Novo Testamento, essa verdade alcança seu pleno significado se nós olharmos para Jesus Cristo. A vida que Deus oferece encontra a sua expressão definida no Filho. Olhando para Deuteronômio capítulo 30, a vida ela está relacionada à fidelidade à aliança. Escolher a vida significa amar o Senhor, ouvir a sua voz e andar em seus caminhos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. A bênção prometida não era fruto de mérito humano. A bênção prometida, ela era fruto da obediência em comunhão com Deus. Porque Deus já havia libertado Israel do Egito. No Novo Testamento, Jesus ele revela essa comunhão, e essa comunhão ela é plenamente realizada onde? Nele. O texto afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não apresenta apenas um novo ensino, mas ele declara ser a própria fonte de vida eterna. Ele declara ser a fonte da reconciliação com Deus. Assim, escolher a vida hoje é, acima de tudo, responder ao chamado de Cristo, crer nele e permanecer unicamente nele. A vida que Jesus oferece é uma vida transformada. Põe atenção aqui comigo. Jesus ele nunca prometeu apenas melhorar circunstâncias. Ele prometeu transformar pessoas. A sociedade ela costuma definir vida abundante por aquilo que alguém possui. Jesus ele define vida abundante por aquilo que alguém se torna. O evangelho ele não consiste apenas em receber bênção. Ele consiste em ser transformado pela presença de Cristo. Muitos procuram Jesus apenas para resolver problemas que não seja a sua realidade, pelo amor de Deus. Mas Cristo deseja fazer algo maior sobre nossas vidas. Ele quer mudar o coração.
Porque quando um coração muda, a família muda, os relacionamentos mudam, os hábitos mudam, as prioridades mudam, as decisões mudam e as consequências disso é que o nosso futuro muda. A verdadeira mudança valente da fé, ela acontece de dentro para fora. Em João capítulo 15, Jesus fala assim, verso 4 e 5, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É permanecer em mim e eu permanecer em vós. Jesus está ensinando que ninguém pode produzir fruto separado dele. A permanência gera o que? Transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que se fez tudo novo. Ou tudo se fez novo. O Evangelho ele não reforma a velha natureza, ele inaugura uma nova criação, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. Colossenses capítulo 2, 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando em ações de graça. A decisão inicial precisa tornar-se o quê? Um estilo de vida, uma maneira de viver. 2 versículos bíblicos, assim, eu acho muito profundos no Novo Testamento para as nossas vidas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado, Paulo declarando, Paulo fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A verdadeira vida, amadas, é Cristo. É Cristo vivendo em nós. No segundo texto, em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, Paulo escreve, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A vida do Espírito, ou a vida no Espírito, ela rompe a escravidão do pecado e nos conduz o quê? À liberdade em Cristo. Então, amados, escolher Cristo não é apenas levantar a mão em um culto. É escolher diariamente, perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, amar quando o orgulho manda afastar, obedecer quando a carne deseja resistir, servir quando o ego busca reconhecimento e permanecer fiel quando ninguém está olhando. A vida cristã, ela não é construída por uma grande decisão isolada, querido. A vida cristã, ela é construída por milhares de pequenas decisões diárias de permanecer em Cristo. Cada manhã, Deus ele nos convida novamente. Hoje, escolhe a vida. Essa escolha se manifesta com a nossa prática concreta, querido. Que práticas concretas são essas, pastor William? Primeiro, eu preciso separar tempo de oração. Segundo, eu preciso me alimentar da palavra. Terceiro, eu preciso participar da comunhão da igreja.
Quarto, eu preciso cultivar um coração ensinável. Quinto, eu preciso rejeitar o pecado. E sexto, eu preciso servir ao próximo com amor. Não se trata aqui de conquistar o favor de Deus, mas é o quê? Viver a resposta da graça que Ele nos concedeu. Olhando para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta o quê? Para Cristo como o cumprimento da promessa de Deus. Israel, ela foi chamada a escolher entre vida e morte. Mas a humanidade, por causa do pecado, ela mostrou-se sendo o quê? Incapaz de obedecer perfeitamente. E é por isso que Deus enviou seu Filho. Jesus, ele viveu uma obediência perfeita, que nenhum ser humano conseguiu viver. E ele estava aqui como um homem. Na cruz, ele assumiu sobre si a maldição do pecado. Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A morte que era nossa caiu sobre Cristo. Agora, a vida que pertence a Cristo, agora o que ela é? Ela é oferecida a mim e a você. Escolhe, pois, a vida. Ela está sendo oferecida agora para mim e para você. E se eu começar a entender isso, muda completamente a maneira de eu entender Deuteronômio 30. No Antigo Testamento, Deus está falando, escolhe, pois, a vida. Deus está falando comigo hoje aqui. Escolhe, pois, Cristo. Deus quer falar isso com você. Escolhe, pois, Cristo. Hoje nós escolhemos a vida porque a vida nos escolheu primeiro. Cristo nos escolheu. Nós não caminhamos agora para conquistar a aceitação. Nós caminhamos agora porque já fomos alcançados pela graça de Deus. É Cristo quem nos sustenta. É Cristo quem nos fortalece. É Cristo quem nos transforma. É Cristo quem nos completa ou completa em nós a boa obra que começou. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, permanecer em Cristo não é um peso de religiosidade, amado. Permanecer em Cristo é fonte da verdadeira liberdade. Imagina aí um galho cortado de uma árvore. Durante algum tempo, ele ainda até mantém a aparência de vida. Durante até algum tempo, as folhas permanecem verdes. Porém, desligado da fonte, lentamente ele começa a secar. Não importa quanto esforço ele faça, jamais vai produzir fruto. Por quê? Porque a vida, ela não está no galho. A vida está na videira. Foi exatamente essa imagem que Jesus Cristo utilizou para falar da necessidade de estar ligado nele. Estar em obediência. João capítulo 15 fala assim: nós somos os ramos, amado. Cristo é a videira. Toda tentativa de viver uma vida cristã sem permanecer em Cristo termina em cansaço, termina em religiosidade, termina em frustração. Mas quando que nós permanecermos unidos a Ele, o fruto nasce naturalmente pela ação do Espírito Santo. Então o que eu te digo nesta hora? Escolher Cristo hoje é escolher um futuro diferente amanhã. Escolher Cristo hoje é uma decisão de permanecer nele. E permanecer nele não vai ser gerada somente uma mudança de comportamento, vai mudar o quê? A nossa natureza. Quando a gente fala de vida abundante, não é ausência de lutas, não.
mas é saber que Ele está comigo nas adversidades, é a presença constante de Jesus na nossa vida. Deus está falando com você? A glória a Deus. Permanece firme até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais com você. O que nós aprendemos aqui? Toda transformação começa com uma decisão. Eu estou repetindo para você guardar isso no seu coração. A indecisão alimenta os ciclos que Deus deseja quebrar. E escolher a vida é escolher permanecer em Cristo. Mas resta ainda uma verdade indispensável, por isso que eu falo, fica até mais um pouquinho, não vai embora não. Nenhuma decisão espiritual permanece firme sem a obediência perseverante. Então, decidir é o começo. Permanecer obediente é o que transforma uma decisão em um novo ciclo de vida. E é isso que eu quero compartilhar com você no nosso próximo passo. Um novo tempo ele é vivido por quem persevera na obediência. O texto bíblico em Deuteronômio 30:20 declara: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e darás ouvido à sua voz, e te achegarás a Ele, pois disso depende a tua vida, diz o texto sagrado. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a palavra declara: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Toda decisão gera entusiasmo, mas é a perseverança que produz a transformação. É relativamente fácil a gente tomar uma decisão em um momento de fortes emoções. Mas o verdadeiro desafio, ele começa quando o culto termina. O verdadeiro desafio começa quando a música acaba, quando as lágrimas secam, quando a rotina retorna. É nesse momento que nós descobrimos se tomamos apenas uma decisão emocional ou se nós iniciamos verdadeiramente uma caminhada de obediência. O novo tempo de Deus, ele não é construído por grandes emoções ocasionais, não, amado. O novo tempo de Deus, ele é construído por pequenas escolhas de fidelidades feitas quando? Todos os dias. Quando Moisés está falando com o povo, ele não encerra falando apenas, escolhei a vida. Ele continua, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Deuteronômio 30:20. Observa, então, que a escolha da vida não é um evento isolado. Ela se expressa o quê? Continuamente em 3 atitudes. E quais são elas, pastor William? O texto é claro. Amar a Deus, ouvir a sua voz e permanecer unido a Ele. No contexto da aliança, Israel não deveria apenas fazer uma promessa diante de Deus. Israel ele precisava o quê? Viver diariamente em fidelidade. Põe atenção nisso, se isso fala no teu coração. Viver diariamente em fidelidade. A permanência na terra prometida, ela dependeria do que? De um relacionamento contínuo com o Senhor. Da mesma forma, hoje nós como discípulos de Cristo, nós não somos chamados apenas para um momento de decisão. Somos chamados para uma vida inteira de perseverança. A decisão abre a porta. A obediência nos faz permanecer. Muitos começam bem, mas poucos permanecem constantes. Jesus ele contou a parábola do semeador justamente para mostrar isso. Foram 4 solos que ouviram a mesma palavra.
mas somente um. Põe atenção, 4 solos ouviram a palavra, mas somente um. 4 solos receberam a semente, mas somente um permaneceu produzindo fruto. O problema nunca foi a semente. O problema sempre foi o que? A profundidade da resposta. Há pessoas que, por exemplo, que começam um ano determinadas. Leem a Bíblia durante algumas semanas, oram com intensidade, servem com entusiasmo, mas diante das primeiras dificuldades, voltam aos antigos hábitos. Um novo tempo não pertence aos que apenas começam, amados. Um novo tempo começa com aqueles que permanecem. Em João 8,31, as Sagradas Escrituras nos declaram: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ser discípulo não é apenas ouvir a Jesus. Ser discípulo é permanecer na sua palavra. Hebreus capítulo de número 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Põe atenção, a promessa ela é desfrutada por aqueles que perseveram. Então, olha bem, se o ciclo que você está vivendo de luta, de dificuldade, nunca muda, será que você não está desalinhado? Será que você não está desalinhada com essa realidade da perseverança, fazendo a vontade de Deus para que você alcance a promessa? Mateus capítulo 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. A perseverança ela é a evidência da fé genuína. A perseverança é a evidência do caminho da promessa realizada. Em Filipenses capítulo 3, 13 e 14, irmãos, quando a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo declara que continuava avançando para o alvo, deixando as coisas para trás, o que ficou, e prosseguindo o que é na direção do prêmio da vocação celestial. Quando a gente entra em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o texto declara: não temas as coisas que tendes de sofrer. Eu não quero sofrer. O texto fala: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade perseverante é a marca daquele que pertence em Cristo, querido. Como é que está a tua fidelidade na perseverança? Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como é que está a perseverança? Bom, você não está vencendo o ciclo, mas eu creio que você vai começar a vencer o ciclo na sua vida com decisões. E qual a decisão? Permanecer firme no Senhor em todo o tempo. Muitas pessoas esperam grandes mudanças, mas Deus ele trabalha na maioria das vezes por meio de quê? Da constância. Uma família ela é restaurada por decisões diárias de amor e perdão. Um casamento ele é fortalecido por escolhas constantes de diálogo, de respeito e compromisso. Uma vida de oração é construída um dia de cada vez. O ministério frutífero nasce da fidelidade nas pequenas responsabilidades.
Um caráter, amado, semelhante ao de Cristo, ele é formado pela ação contínua do Espírito Santo, enquanto que eu e você nos propomos a obedecer à palavra de Deus. Não são grandes eventos que transformam uma vida. São pequenas decisões repetidas na direção certa. Da mesma forma que maus hábitos criam ciclos destrutivos, hábitos espirituais saudáveis formam um novo estilo de vida. Jesus, ele é o exemplo perfeito de perseverança na obediência. Desde o início do seu ministério até a cruz, ele permaneceu fiel à vontade do Pai. No Getsêmani, diante da maior angústia de sua vida, ele declara assim: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. A obediência de Cristo não foi ocasional. Ela foi constante. Ela foi completa. Ela foi até a cruz. E é por isso que Paulo ele afirma: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É essa mesma obediência perfeita de Cristo que nos garante a nossa salvação. E ao mesmo tempo, é por meio do Espírito Santo que nós somos capacitados a perseverar. A nossa vida cristã, ela não é sustentada apenas pela força da disciplina humana, queridos. Ela é sustentada pela graça de Deus que opera diariamente nas nossas vidas. Quando caímos, Cristo nos levanta. Quando enfraquecemos, Cristo nos fortalece. Quando nós somos tentados a desistir, Cristo intercede por nós. E por isso, querido, que nós perseveramos. Perseveramos porque nós não somos fortes, mas é porque Ele permanece fiel. Imagina um agricultor. Ele prepara a terra, ele lança a semente, ele irriga, ele remove as ervas daninhas, ele protege a plantação. Durante semanas, parece que nada acontece. Durante semanas, parece que nada acontece. Mas ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Porque ele sabe que a colheita pertence àquele que permanece cuidando daquilo que foi plantado. Da mesma forma, Deus produz frutos na vida daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ainda não enxergam os resultados. A perseverança de hoje será a sua colheita de amanhã. Vou repetir. A perseverança de hoje será a tua colheita amanhã. A grande verdade dessa mensagem para nós, queridos, é que muitas pessoas pedem a Deus um novo tempo. Mas Deus, ele frequentemente responde: filho, filha, eu estou esperando uma nova decisão sua. Outros pedem uma nova oportunidade. E Deus responde: permanece fiel na oportunidade que eu já lhe dei. Um novo tempo, amado, ele não começa quando tudo muda ao nosso redor. Um novo tempo, ele começa quando Deus muda o nosso coração. E aí nós perseveramos caminhando com Ele.
Quem decide inicia uma nova história. Quem persevera escreve até o fim. Põe atenção nisso. Ao longo de tudo aquilo que a gente compartilhou nessa mensagem, o que eu vi, eu espero que você tenha visto, é que a palavra de Deus ela nos conduz para um caminho de transformação. E nos resta aqui a pergunta-chave para a gente. Não é para quem está ao nosso lado. Não é uma pergunta para a igreja. É uma pergunta que Deus faz ao seu coração. Assim como ele fez ao povo de Israel nas campinas de Moabe, ele faz para mim e para você nessa hora, que chegou até aqui. E se chegou até aqui é porque eu creio que Deus está falando com você. E ele põe essa pergunta diante de ti. Eu coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual será a sua escolha? E essa resposta não vai ser apenas por palavras, não pode ser apenas por palavras. Ela será dada pelas decisões que você vai tomar a partir de hoje, a partir de agora. Qual será a sua escolha? Chegamos ao final dessa mensagem e o que eu percebo é que Deus não trouxe apenas uma palavra para nos informar, mas Deus trouxe uma palavra para nos transformar. O novo tempo ele começa com uma decisão e ele é sustentado pela nossa obediência. Desde o início da Bíblia até a consumação em Cristo, há um princípio que atravessa toda a história da redenção. Deus chama, o ser humano responde, e essa resposta revela o que? Onde está o nosso coração. Em Deuteronômio 30, o que Moisés faz, Moisés está diante de um povo que passou 40 anos caminhando no deserto. Eles estavam a poucos passos agora da terra prometida, mas é interessante a gente olhar para esse texto e ver, não lhe faltava uma promessa, não lhe faltava uma direção, mas o que Deus colocava diante deles era o quê? Uma decisão. E às vezes nós estamos assim, não nos falta uma promessa. Hoje nós estamos diante de escolhas que moldam o nosso futuro espiritual. Talvez você hoje não esteja à margem de um rio Jordão, mas todos nós nos encontramos diante de Jordões pessoais. São decisões que definirão o rumo da nossa vida, nossa família, o rumo do nosso ministério, dos nossos empreendimentos, o rumo da nossa caminhada com Deus. É um vale de decisão. E é importante compreender que Deus nunca chamou o seu povo para viver preso ao passado, amado. Você não foi chamado para viver preso ao passado. Deus é um Deus que conduz ao avanço. Diga ao povo que marche. Ele falou isso para Moisés. Contudo, ninguém experimenta um novo tempo carregando as mesmas atitudes que produzem os velhos ciclos. Nós não podemos esperar uma colheita diferente enquanto nós continuamos a plantar as mesmas sementes. Nós não podemos desejar uma família restaurada sem decidir perdoar, é um exemplo. Nós não podemos desejar crescimento espiritual se nós negligenciamos o que é a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos pedir direção ao Senhor enquanto nós insistimos em permanecer na desobediência.
Um novo ciclo, um novo tempo, ele começa quando a gente decide a mudança. E é isso que nós aprendemos hoje. Foram 4 princípios fundamentais para uma mudança, para a quebra do ciclo, para a quebra da rotina. O primeiro que eu aprendi foi que toda transformação começa com uma decisão. Ninguém muda por acaso. A mudança, ela começa quando o coração responde o que é o chamado de Deus. Segundo, a indecisão alimenta os ciclos que Deus deseja quebrar. Então, adiar a obediência não preserva a nossa vida. Ela prolonga o nosso deserto. Então, quem vive dizendo amanhã, frequentemente perde o hoje. Perde o hoje que Deus lhe concedeu. Terceira coisa que eu aprendi, escolher a vida é escolher permanecer em Cristo. Jesus não aponta apenas o caminho. Jesus, ele é o caminho. Ele não apenas ensina sobre a vida, ele é a vida. Então, toda transformação verdadeira, ela nasce o quê? De um relacionamento vivo com Cristo. Ele quer que você viva um novo e vivo caminho. Um novo tempo pertence, querido, aos que perseveram em obedecer. 3 coisas fundamentais. A decisão, ela inicia a caminhada. A perseverança, ela constrói a história. E a fidelidade diária confirma a sinceridade da decisão. Então, talvez você tenha chegado aqui hoje esperando que Deus lhe mostrasse um novo caminho. E Ele te mostrou. Mas agora a pergunta não é mais o que Deus quer de mim. Porque eu tenho certeza que a palavra respondeu isso. A pergunta agora é: o que eu farei com aquilo que Deus já me revelou? A resposta, ela não vai ser dada por palavras, não, amado. Ela será dada por suas escolhas. A resposta será dada pelas suas prioridades, pela maneira com que você conduzirá a sua casa, pela forma como você vai administrar o seu tempo, pela fidelidade à palavra e pela disposição de obedecer, quando isso exigir renúncia da tua parte. O detalhe extraordinário do texto que nós meditamos hoje é Moisés declarando: para que vivas tu e tua descendência. A escolha nunca afeta, amados, apenas quem escolhe. A escolha afeta os filhos, ela alcança os filhos, ela alcança os netos, ela alcança as famílias, ela alcança os ministérios, ela alcança a tua empresa, o seu empreendimento, o seu trabalho. Ela alcança pessoas que talvez jamais você conhecerá. Então, uma decisão de obediência pode iniciar um legado de fé. Da mesma forma que uma decisão de desobediência também pode deixar marcas profundas. É por isso que Deus chama o seu povo para escolher a vida, porque Ele pensa em gerações. Jesus Cristo é a nossa maior esperança. Talvez alguém pense: pastor, eu já tomei decisões erradas demais. A boa notícia que eu tenho para você hoje é que o Evangelho através de Jesus Cristo, ele continua transformando histórias. Pedro negou o mestre. Tomé duvidou. Paulo perseguia a igreja. O filho pródigo desperdiçou a herança.
Todos estes fizeram escolhas erradas. Mas quando se encontraram com Cristo, receberam uma nova oportunidade. Hoje é dia de uma nova oportunidade para você. A cruz nos lembra que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. A ressurreição nos lembra que sempre existe esperança para quem responder o chamado do Senhor com arrependimento e fé. Hoje, não importa quantas decisões erradas ficaram para trás. O que importa hoje é a decisão que você tomará a partir deste momento. Porque o futuro que Deus preparou começa com a decisão que você toma hoje. Tenha convicção de que Deus ele está chamando você para um novo tempo, para sair desse ciclo de quebra, um novo tempo baseado em circunstâncias favoráveis, mas é um novo tempo em que você vai viver uma vida transformada pela presença dele. Há esperança, amado. Há esperança, amada, porque Cristo continua chamando pessoas para recomeçar. Grave isso no teu coração. Quem não decide, repete. Mas quem decide obedecer a Cristo, inaugura um novo tempo de vida. Escolhei, pois, a vida valente da fé. Antes que esse dia termine, tome uma decisão concreta diante de Deus. Identifique uma área em que você tem adiado a obediência. Identifique um pecado a confessar, um perdão a liberar, um hábito a abandonar, um compromisso espiritual a assumir, um chamado a responder. E dê o primeiro passo hoje. Deixa eu te falar, amado. Deixa eu te dizer, amado. Olha para mim aqui. Não espera sentir pronto para obedecer. Obedeça confiando que Deus fortalecerá você durante a sua caminhada. Porque um novo tempo não começa quando tudo muda ao seu redor. Um novo tempo começa quando você responde sim ao chamado de Deus. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Joel 3,14. Se essa palavra falou ao seu coração, não permita que ela termine quando esse vídeo acabar. A verdadeira transformação ela acontece quando nós colocamos em prática aquilo que Deus nos ensina. Bom, se você ainda não é inscrito no canal Escola de Valentes da Fé, inscreva-se agora, ative o sino das notificações. Toda semana nós estamos trabalhando para publicar um estudo profundo para a tua vida. Uma mensagem que fortalece a tua fé. São, assim, conteúdos preparados para te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. E eu quero te fazer um desafio nessa hora. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Talvez aquilo que Deus fez hoje no seu coração seja exatamente a resposta de alguém da sua família, um amigo ou um irmão em Cristo que está esperando uma palavra de Deus. Quando você compartilha a palavra de Deus, você se torna um instrumento para que as vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Eu costumo dizer, seja um missionário, uma missionária online. Escreva também nos comentários, amém? Hoje eu escolho a vida.
Eu quero ler o seu testemunho, eu quero orar por você. Nosso desafio é que você viva a plenitude de Deus nos dias que se chamam hoje. Eu amo a tua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu ministério, sobre seus empreendimentos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Sê tu abençoado, sê tu abençoada. Amém, amém e amém. Eu sou o pastor William Silveira e este é o canal Escola de Valentes da Fé. Um lugar para quem deseja conhecer mais a Deus, crescer na fé e viver a palavra todos os dias. Nos encontramos no nosso próximo estudo. Até lá, permaneça firme na palavra, perseverante na oração e constante na obediência. Porque Deus, Ele não procura apenas ouvintes de sua voz. Ele levanta valentes que vivem aquilo que aprendem. Preste atenção nisso. Deus abençoe você. Que a paz de Jesus Cristo, valentes da fé, seja sobre ti. E até o nosso próximo compartilhar de conhecimento. Ama a tua vida. A paz do Senhor Jesus.